Se eu lhe dissesse que uma das maneiras mais eficazes de recuperar a força das pernas, especialmente se você tem sentido lentidão, fraqueza ou fadiga aumentada, não vem da academia ou de um comprimido, mas sim da sua cozinha, o que você imaginaria? De fato, estudos recentes demonstraram que um único alimento, quando consumido no momento e na combinação adequados, pode começar a revitalizar o desempenho neuromuscular em apenas 12 horas. Curioso para saber qual alimento é esse? Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Vida Saudável 365 para descobrir. Vamos começar com uma descoberta surpreendente feita em um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition em 2023. Logo na manhã seguinte, melhorias mensuráveis na síntese de proteína muscular e na atividade mitocondrial foram observadas em pessoas com mais de 50 anos que ingeriram um tipo específico de dieta rica em nutrientes durante a noite. Esses são os motores biológicos responsáveis pela energia, recuperação e força, principalmente nas pernas, que frequentemente são as primeiras a apresentar sinais de perda à medida que envelhecemos. Se você quer saber como isso pode ajudar a melhorar sua saúde, curta e comente abaixo se você tem mais de 50 anos. Nesse caso, mobilidade e beleza não são as únicas considerações. Trata-se de algo muito mais fundamental, como sua independência, sua autoconfiança e sua capacidade de resistência. Quando a força nas pernas desaparece, tudo muda. Subir escadas é uma tarefa mais difícil. Quando o equilíbrio é perturbado, o nível de energia cai. Além disso, muitas pessoas atribuem isso ao processo natural de envelhecimento. Se você acha que a idade não é a única responsável pela perda muscular, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. No entanto, aqui está a realidade. O fator mais importante na diminuição da massa muscular não é a idade. Desnutrição crônica em nível celular, inflamação leve e ritmos circadianos desalinhados são as principais razões. Ou seja, não é a sua idade de acordo com o calendário. A culpa é da sua biologia. Se você está aprendendo algo novo e interessante, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdo relevante. É importante prestar atenção ao que você consome, quando consome e como isso interage com seu sistema neurológico e músculos. Neste episódio, investigaremos a neurobiologia e a fisiologia por trás de um único alimento de fácil acesso e com potencial para melhorar significativamente a função das pernas, principalmente quando utilizado de forma estratégica. Você adquirirá conhecimento. A composição alimentar que, ao longo de uma noite inteira, potencializa o reparo neuromuscular. Se você está ansioso para aprender como começar, curta este vídeo e compartilhe com amigos que também se beneficiariam dessas dicas. De que maneiras essa dieta restaura a eficiência mitocondrial, que são as produtoras de energia em seus músculos? Qual o papel da sinalização de aminoácidos no processo de recuperação da densidade muscular? Considerando a influência que seu relógio circadiano tem no funcionamento dessa dieta, quando fazê-la para obter o maior impacto possível? Além disso, um procedimento passo a passo que você pode começar imediatamente. Fique até o final para saber como aplicar isso de forma prática e eficaz em sua rotina. Isso não é uma farsa. Em vez disso, é ciência. Outro ponto a ter em mente é que, se você tiver as ferramentas certas, seu corpo pode se recuperar muito mais rápido do que você imagina. Agora, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para aprender mais. Vamos direto ao assunto. Nossa crença de que a atrofia era a principal causa da perda muscular com o avanço da idade perdurou por várias décadas. A contração das fibras musculares é resultado da inatividade ou da diminuição dos níveis hormonais. A neurociência, por outro lado, está pintando um quadro diferente, significativamente mais otimista e mais prático. A seguir, o que os pesquisadores estão descobrindo. Você pode acreditar que perdeu uma quantidade significativa de músculo, mas, na realidade, ele está apenas desconectado. As descobertas da pesquisa são as seguintes. Os neuroníons motores que conectam o cérebro e a medula espinhal aos músculos, particularmente os das pernas, começam a degenerar ou perder sua eficácia já a partir dos 40 anos. Isso é especialmente verdadeiro para alguns músculos das pernas. Como resultado dessa desconexão, o volume da sinalização elétrica diminui. Ou seja,
os músculos não recebem o comando para se contrair por completo. Eles existem, mas não estão fazendo nada. Adultos que apresentam declínio na força das pernas ainda apresentam potencial estrutural para atividade muscular, de acordo com os resultados de um estudo inovador conduzido pela Universidade de Calgary. O problema era a transmissão de sinais neuromusculares. Em outras palavras, o músculo não estava morto. Em vez disso, ele simplesmente não estava fazendo nada. E isso indica que é possível recuperá-lo. Ao se levantar de uma cadeira, você já sentiu uma sensação de instabilidade sem motivo aparente? Você percebe que suas pernas ficam fatigadas mais rapidamente do que antes, mesmo sem ter alterado sua rotina? Isso não é apenas o processo natural do envelhecimento. É uma falha na conectividade neuronal. Além disso, a boa notícia é que existe uma solução para consertar isso para você. Um papel importante nisso é desempenhado pela medula espinhal. Além de desempenhar a função de um RELA. Uma estação de comando para comandos de movimento depende de suporte contínuo de nutrientes para manter a integridade dos dados intacta. Quando você pensa nos músculos das suas pernas, deve vê-los como um grupo de trabalhadores qualificados, e seu sistema nervoso deve ser o capataz que dá comandos por meio de um megafone. O desempenho do megafone será prejudicado se a bateria estiver fraca. No entanto, se você conseguir recarregar a bateria, a equipe poderá retomar sua tarefa em breve. Uma das maneiras mais rápidas de conseguir isso é fornecer a junção neuromuscular, que é o ponto de conexão entre seus nervos e músculos, nutrientes essenciais que restauram a eficácia do processo de sinalização. Leva apenas algumas horas para que certos aminoácidos, vitaminas do complexo B e precursores de acetilcolina promovam uma melhora significativa nessa ligação. O alimento em que estamos nos concentrando é a fonte dessa informação. Você descobrirá que esse alimento não é apenas rico em proteínas, mas também contém os nutrientes específicos de que seu sistema nervoso precisa para regenerar a comunicação. Isso significa que, ao consumir esse alimento, você não estará apenas nutrindo seus músculos, mas também os reativando. Para colocar isso em prática, antes de começar a se preocupar em ganhar mais músculos, você deve primeiro determinar se seu sistema neural está realmente utilizando os músculos que você já possui. Quando se trata de fraqueza nas pernas, a qualidade do sinal é frequentemente mais importante do que a quantidade de músculos. Nesta sessão, vamos nos aprofundar no aminoácido leucina, considerado um dos nutrientes mais críticos para a reativação desse sistema, e como ele opera como um componente molecular da força. Mas, primeiro, se você perceber que essa nova perspectiva está permitindo que você perceba seu corpo sob uma nova luz, talvez seja interessante se inscrever. Este canal se dedica a transformar conhecimento científico em poder a cada insight adquirido. Depois de terminar de comer, há um breve período em que seu corpo começa a procurar sinais. Esses sinais não se limitam a calorias. Eles também incluem sinais moleculares que o instruem sobre o que fazer em seguida. E o aminoácido leucina é um dos sinais mais potentes que ele procura. Um dos aminoácidos importantes é a leucina. Isso indica que seu corpo não consegue produzi-la. Portanto, você deve obtê-la por meio do consumo de alimentos. Mas sua importância vai muito além da nutrição básica. Na comunidade científica, a leucina é considerada um gatilho anabólico. Ela comunica às células que é hora de elas se expandirem. Os resultados da pesquisa são os seguintes. Uma das vias celulares diretamente ativadas pela leucina é chamada de mTOR, abreviação de alvo mamífero da rapamicina. A síntese de proteína muscular é regulada por essa via, que funciona como uma torre de controle. Pense na mTOR como um interruptor interno que ativa a capacidade do seu corpo de produzir ou reparar tecido muscular, enquanto a leucina é o dedo que aciona o interruptor. A mTOR é responsável por isso. Mesmo em adultos mais velhos, pesquisadores revelaram que uma única refeição rica em leucina pode aumentar significativamente a atividade da mTOR e estimular a síntese de proteína muscular. Isso foi demonstrado em um estudo publicado no Journal of Nutrition em 2011. Considerando que nossos músculos se tornam mais resistentes aos sinais anabólicos à medida que envelhecemos, isso é realmente importante. No entanto, a leucina tem a capacidade de combater essa resistência. É um dos poucos nutrientes que demonstrou ter esse efeito em poucas horas.
Apesar de ter feito uma refeição rica em proteínas, você já sentiu fadiga ou fraqueza nas pernas? O problema pode não ser a quantidade de proteína, mas sim a qualidade da leucina e o momento do seu consumo. Inadvertidamente, um número significativo de idosos ingere apenas proteína suficiente para prevenir a degradação muscular, mas não leucina suficiente para estimular o crescimento muscular. Por isso, o horário e a fonte de consumo de proteína são considerações importantes. É uma ferramenta simples de usar. Certifique-se de que a primeira refeição principal do dia seja centrada em uma fonte alimentar rica em leucina. Alguns dos alimentos que apresentam os maiores níveis de leucina são proteínas animais, como ovos, gado, aves e, especialmente, proteína do soro do leite. Para ativar a via mTOR e iniciar o reparo muscular, basta consumir de 2,5 gramas a 3 gramas de leucina, que podem ser obtidos consumindo aproximadamente 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade. No entanto, se você procura um método mais prático, o isolado de proteína do soro do leite é uma das maneiras mais eficazes de conseguir isso. A leucina e os outros aminoácidos essenciais estão presentes nas proporções ideais neste produto. Quando se trata de restaurar rapidamente a função muscular, é por isso que atletas e médicos que cuidam de idosos estão cada vez mais recorrendo a ela. No entanto, não se trata apenas de recuperação, mas também de reconectar-se com as pessoas. Porque há mais acontecendo em seu cérebro e músculos do que apenas crescimento após consumir proteínas ricas em leucina. A comunicação é a questão. Um diálogo bioquímico entre seu sistema nervoso e suas fibras musculares está sendo restaurado como resultado de sua participação ativa. Além disso, quanto mais rápido essa discussão for retomada, mais rápido suas pernas começarão a se sentir estáveis, fortes e vivas novamente. A acetilcolina, o neurotransmissor que fisicamente ordena que seus músculos se movam, será o assunto de nossa próxima discussão, à medida que avançamos para o segundo componente vital desta equação, bem como para a dieta específica que a repõe mais rapidamente do que a maioria dos suplementos. Você pode considerar curtir o vídeo se achou essas ideias úteis. Isso não só nos ajuda a oferecer ferramentas de força com base científica para mais pessoas, como também garante que o algoritmo saiba que essas informações são importantes. Um sinal é enviado pelo seu cérebro sempre que você toma a decisão de se mover, seja para ficar em pé, dar um passo ou se levantar de uma cadeira. Por outro lado, esse sinal não se comunica diretamente com os seus músculos. Inicialmente, ele é convertido em acetilcolina, uma proteína mensageira química. A acetilcolina é o neurotransmissor considerado responsável pela transmissão neuromuscular. Este é um método específico pelo qual um sinal no seu cérebro é traduzido em ação nos seus músculos. Sem quantidades suficientes dela, seus músculos não funcionarão como deveriam. Eles não respondem, falham ou simplesmente não respondem. A cada ano que passa, a importância desse fato aumenta. A produção de acetilcolina e a sensibilidade de seus receptores diminuem gradualmente com o tempo, de acordo com estudos, particularmente nos neuroníons motores relacionados às pernas. Esta é uma das razões pelas quais até mesmo pequenos lapsos de equilíbrio ou atrasos na reação muscular se tornam cada vez mais comuns em pessoas que se aproximam da terceira idade. A ciência, no entanto, começa a se interessar neste ponto. Foi demonstrado por meio de pesquisas que a colina, precursora da acetilcolina, tem a capacidade de restaurar rapidamente essa capacidade de sinalização. Em uma revisão sobre nutrientes em 2012, foi enfatizado que aumentar a quantidade de colina na dieta pode melhorar a produção de acetilcolina em menos de 6 a 12 horas, principalmente quando o cérebro está ativamente exigindo coordenação motora. Que tipo de alimento oferece essa vantagem? Ovos. Para ser mais específico, as gemas são a fonte natural de colina mais abundante. O consumo de apenas 2 ovos inteiros pode fornecer mais de 300 mg de colina, que é então transformada em acetilcolina e contribui para a restauração da via de controle motor. Esta não é apenas uma verdade bem conhecida sobre nutrição. É um protocolo que funciona normalmente. Caso você sinta tremores, instabilidade ou diminuição da força ao caminhar ou ficar em pé, ou se descobriu que suas pernas demoram a responder, experimente esta rotina matinal simples. Consuma 2 ovos inteiros aproximadamente 30 minutos após acordar, de preferência em conjunto com uma proteína rica em leucina,
como soro de leite ou queijo cottage. Por quê? Como a síntese de acetilcolina tende a ser naturalmente baixa após o sono, os neurônios motores são mais receptivos ao aporte nutricional pela manhã, quando a síntese de acetilcolina geralmente está em seu nível mais baixo. No momento exato em que ele mais precisa, você está fornecendo ao seu corpo a matéria-prima necessária para restabelecer o comando neuromuscular. Depois de um café da manhã rico em proteínas, você já percebeu como se sente muito mais confiante ao usar seus passos? Isso não é um placebo. É o resultado do seu sistema nervoso central disparando com maior precisão. A colina é mais do que apenas sustentar os músculos. O canal de comunicação entre o seu cérebro e as suas pernas está sendo aprimorado como resultado disso. Não se preocupe se você segue uma dieta baseada em vegetais ou se não consome ovos. Como fontes adicionais de colina, quinoa, couve de Bruxelas e soja também são boas opções. Em contraste, as gemas de ovo têm a biodisponibilidade máxima, que se refere à capacidade do seu corpo de absorver e metabolizar a substância. Outro ponto a ser observado é que a acetilcolina não é responsável apenas pela ativação muscular. No entanto, ela também desempenha um papel significativo no aprendizado, na memória e na concentração. Consequentemente, ao restaurar os níveis de acetilcolina no cérebro, você está melhorando tanto o seu desempenho físico quanto o seu desempenho físico. Controle sua clareza cognitiva, o que é uma dupla vitória para envelhecer positivamente. A próxima sessão se concentrará em outro elo importante nessa cadeia, que é a relação entre o fluxo sanguíneo e a força das pernas. Além disso, discutiremos um alimento que melhora a circulação a tal ponto que está sendo pesquisado como um possível tratamento natural para demência vascular e fadiga de desempenho. Clique no botão de inscrição se você se dedica a restaurar sua força e clareza. Embora estejamos apenas começando, cada segmento se baseia no anterior, fornecendo ferramentas projetadas para operar em sua vida cotidiana. Começando agora mesmo. Imagine-se tentando cultivar um jardim enquanto a mangueira que fornece água está dobrada. Não importa a fertilidade do solo ou a quantidade de luz solar que você dá às plantas. Elas não florescerão. No interior dos seus músculos, particularmente nas pernas, é exatamente isso que acontece. À medida que envelhecemos, as artérias e os capilares que irrigam nossos membros inferiores frequentemente ficam mais contraídos e menos responsivos. Isso ocorre não apenas quando o fluxo sanguíneo se torna restrito ou ineficiente, mas também por outros motivos. Isso dificulta o fornecimento de oxigênio, o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos, que são 3 componentes essenciais da função e recuperação muscular. Qual é o resultado final? Dor nas pernas caracterizada por uma resposta pesada, fatigada ou retardada. Mesmo que você consuma uma quantidade adequada de proteína e pratique atividade física, a má circulação pode prejudicar sutilmente sua força. O óxido nítrico, também conhecido como NO, é a principal molécula que controla a dilatação dos vasos sanguíneos. Nas células endoteliais, que são as células que revestem as artérias sanguíneas, há um gás que é criado naturalmente. Esse gás se comunica com os vasos sanguíneos, informando-os quando devem se dilatar e permitir que mais sangue flua por eles. A beterraba é um dos estimulantes naturais mais potentes, e é incrível saber que a criação de óxido nítrico depende fortemente dos alimentos que você consome. A beterraba, principalmente quando consumida crua ou em suco, é uma fonte de nitratos na dieta, que são convertidos em óxido nítrico pelo organismo. De acordo com os resultados de um estudo realizado em 2015 e publicado no Journal of Applied Physiology, idosos que ingeriram suco de beterraba apresentaram um aumento considerável na força muscular das pernas em poucas horas após o consumo. Esse ganho foi particularmente perceptível nas fibras de contração rápida, essenciais para manter o equilíbrio e prevenir quedas. Não existe ganho marginal. Em testes de movimento em condições reais, testes de velocidade de caminhada, testes de sentar e levantar e até mesmo subir escadas, os benefícios foram significativos o suficiente para serem mensuráveis. Aqui está um instrumento simples que você pode usar. Aproximadamente 90 minutos antes de praticar qualquer tipo de exercício físico, consuma de 1 a 2 beterrabas médias ou beba de 250 a 300 ml de suco de beterraba.
Por isso, os nitratos têm a oportunidade de se transformar em óxido nítrico e iniciar o processo de aumento da vasodilatação. Quer levar isso para o próximo nível? Isso deve ser combinado com 20 minutos de atividades leves, como uma caminhada, ciclismo leve ou alongamento dinâmico. O próprio movimento é um poderoso estimulante da geração de óxido nítrico, particularmente em situações em que seu corpo já está saturado com nitratos da dieta. Imagine que você está aumentando a pressão e preparando a mangueira ao mesmo tempo. A carga glicêmica da beterraba é relativamente modesta e o benefício no desempenho supera em muito qualquer pico que possa ocorrer quando ela é ingerida antes da atividade. No entanto, algumas pessoas se preocupam com o teor de açúcar da beterraba. Você também pode experimentar uma fonte de proteína ou alguns vegetais ricos em fibras para ajudar a lidar com isso. Quando você descobrir que esse conhecimento é útil para você, considere se inscrever. Em vez de tentar sobrecarregá-lo, nos aprofundamos em técnicas baseadas em evidências, como esta, para equipá-lo. Cada vídeo tem como objetivo transmitir informações científicas. Você pode começar a assisti-lo agora mesmo para experimentar uma sensação de aumento de força, agilidade e controle sobre seu corpo. Na parte seguinte, discutiremos a inflamação, que é um dos aspectos mais incompreendidos da perda muscular, bem como uma única categoria de alimento pode apagar o fogo persistente de baixa intensidade que está reduzindo a força das suas pernas de dentro para fora. Mesmo que você não consiga sentir, ele está presente, como um zumbido baixo e consistente ao fundo. É a inflamação persistente que me refiro aqui. Inflamação crônica não é o mesmo que inflamação aguda, que é evidente e ocorre após uma lesão. A inflamação crônica é sutil e sistêmica e diminui gradualmente a função muscular ao longo do tempo, particularmente na região lombar. Por exemplo, os resultados da pesquisa são os seguintes. É possível que mesmo níveis baixos de inflamação crônica causem uma redução na capacidade dos músculos de se regenerar, ganhar força e melhorar a coordenação. Em um estudo realizado em 2020 e publicado na revista científica Gerontology, descobriu-se que níveis elevados de marcadores inflamatórios, especificamente proteína C reativa, PCR e interleucina 6, IL-6, estavam fortemente associados à diminuição da massa e força muscular em idosos. Isso ocorreu mesmo quando os níveis de atividade física e nutrição dos participantes pareciam adequados. Então, o que estará acontecendo dentro do seu corpo quando isso acontecer? A inflamação prejudica a função das mitocôndrias, que são os próprios motores que alimentam as contrações musculares, interferindo no processo de síntese de proteína muscular, aumentando o estresse oxidativo e interrompendo a função mitocondrial. Além disso, prejudica a capacidade do seu sistema neurológico de recrutar fibras musculares de forma eficaz, o que significa que, mesmo que o músculo esteja presente, o sinal que deveria ativá-lo se torna menos potente. Chegamos aqui à parte surpresa. Não é na seção de suplementos que encontramos uma das ferramentas mais eficazes que temos à disposição para apagar esse incêndio. Na sua gaveta de frutas e verduras é onde você a encontrará. Vegetais verdes escuros e folhosos estão agora disponíveis. Espinafre, couve, rúcula, acelga e mostarda são alguns exemplos de vegetais. Além de ricos em nutrientes, eles também são extremamente eficazes na redução da inflamação. Eles requerem altas concentrações de polifenóis, clorofila, magnésio e nitratos, todos conhecidos por reforçar a capacidade do seu corpo de regular as vias inflamatórias. Mais especificamente, foi demonstrado que o polifenol quercetina, encontrado na mostarda e na couve, tem a capacidade de bloquear diretamente citocinas inflamatórias, como o IL-6 e TNF-alfa. De acordo com um estudo publicado na Frontiers in Pharmacology em 2019, foi demonstrado que o consumo diário de alimentos ricos em quercetina pode reduzir os marcadores de inflamação em 2 a 4 semanas, principalmente quando acompanhado de exercícios moderados. Incorporar pelo menos uma xícara de folhas verdes escuras à sua primeira refeição do dia é um regime simples, apoiado por abundantes evidências científicas. Por que esta é a primeira refeição? Principalmente porque ela auxilia no estabelecimento da base para a regulação da inflamação ao longo do seu ritmo circadiano, que é o relógio interno que controla as respostas imunológicas e hormonais. Se você deseja melhorar a capacidade do seu corpo de absorver antioxidantes lipossolúveis,
como vitamina K e beta-caroteno, experimente combiná-los com uma fonte de gordura saudável, como azeite de oliva ou abacate. Além disso, você pode tentar adicionar um pouco de limão ou vinagre de maçã para melhorar a digestão e a quantidade de nutrientes que você ingere. É importante ressaltar que esses alimentos não têm o mesmo efeito que analgésicos. Existe a possibilidade de você sentir menos desconforto, recuperação mais rápida, energia mais estável e uma sensação de poder rejuvenescido nas pernas ao longo do tempo, o que pode levar de 10 a 14 dias. No entanto, você não sentirá o benefício imediatamente. É nesse ponto que a nutrição deixa de ser uma fonte de combustível e se torna um sinal que regula o corpo. Ela permite que seu sistema imunológico saiba que estamos seguros e que você pode desligar a energia. Na sessão a seguir, discutiremos algo que a maioria das pessoas ignora completamente: a maneira como o horário das refeições pode acelerar ou retardar o processo de restauração dos músculos e da força das pernas, principalmente à medida que você envelhece. A comida que você consome é apenas um aspecto da equação quando se trata de restaurar a força das pernas. O horário das suas refeições pode ser igualmente significativo, principalmente à medida que envelhecemos. É importante entender que sempre que você faz uma refeição que contém proteína, você desencadeia um processo conhecido como síntese proteica muscular ou SPM. É por meio desse processo biológico que seu corpo é capaz de curar o tecido muscular danificado e desenvolver novo tecido muscular. Simplificando, seu corpo está essencialmente dizendo: vamos crescer. A dificuldade, no entanto, é que, à medida que envelhecemos, a força desse sinal diminui. Isso ocorre devido a um processo conhecido como resistência anabólica, que ocorre quando seus músculos se tornam menos receptivos à proteína que você consome na dieta. É possível que seu corpo não consiga utilizar totalmente a proteína que você consome para reparar os músculos, mesmo que você consuma uma quantidade adequada de proteína no geral. Agora, qual é a solução? Os resultados da pesquisa são os seguintes: a preservação e o crescimento muscular, particularmente nas pernas. A parte inferior do corpo pode ser consideravelmente melhorada distribuindo refeições ricas em proteínas igualmente ao longo do dia, começando pelo café da manhã. De acordo com os resultados de um estudo conduzido pela Universidade do Texas em 2014, aqueles que consumiram quantidades quase equivalentes de proteína no café da manhã, almoço e jantar apresentaram taxas de síntese de proteína muscular 25% maiores do que aqueles que consumiram a maior parte de sua proteína no jantar. Por quê? Como cada refeição serviu como um estímulo distinto para o crescimento muscular, o sinal permaneceu forte e consistente ao longo do dia. Além disso, comer dentro de 30 a 60 minutos após exercícios leves ou caminhadas pode melhorar esse efeito, principalmente em idosos. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que se exercitam. Quando suas células musculares estão mais receptivas à nutrição e são capazes de absorver rapidamente aminoácidos para reconstruir o tecido, esse período é chamado de janela anabólica. Este é um protocolo simples e aplicável. Antes de mais nada, certifique-se de que sua primeira refeição do dia tenha pelo menos 30 gramas de proteína de alta qualidade. Um copo de iogurte grego com sementes de cânhamo e frutas vermelhas ou 3 ovos com espinafre e lentilhas salteados podem ser um exemplo disso. Após realizar qualquer tipo de atividade física, seja uma caminhada, uma sessão de alongamento ou um treino leve de resistência, o segundo passo é consumir uma refeição ou lanche que contenha proteínas e carboidratos complexos em até 1 hora. Alguns exemplos disso são um smoothie feito com proteína em pó e banana, bem como um prato com quinoa, feijão e azeite. Os carboidratos estimulam a insulina, um hormônio que atua para melhorar a ingestão nutricional, o que, por sua vez, ajuda a melhorar a eficiência com que os aminoácidos são transportados para as células musculares. Passo 3. Ao jantar, evite acumular proteínas. Pesquisas indicam que seus músculos só são capazes de produzir uma certa quantidade de proteína por vez, que normalmente fica entre 30 e 40 gramas. Isso apesar da tentação de armazenar a maior refeição para a noite. Posteriormente, o material restante é armazenado ou oxidado para gerar energia. Ao otimizar o horário e a distribuição das suas refeições, você não está apenas nutrindo seus músculos, mas também conversando com eles. Seu corpo está recebendo a mensagem de que deve continuar forte, ativo e vivo.
Esse, aliás, é o ponto mais importante a ser destacado aqui. O músculo não é apenas responsável pelo movimento, mas também é um órgão que regula o metabolismo e protege sua vitalidade. Reuniremos tudo isso em nossa conclusão, desde o importante papel que o óxido nítrico desempenha até o poder do horário nutricional, e forneceremos um resumo conciso e inspirador, juntamente com um passo simples que você pode tomar agora mesmo para alterar a força das suas pernas, sua energia e sua saúde geral. Chegar a esse ponto indica que você já concluiu a etapa mais significativa, que é adquirir conhecimento. Agora está claro para você que recuperar a força das pernas, mesmo em um período de apenas 12 horas, não é uma tarefa impossível. Fisiologicamente falando, isso é um fato, quando você tem o conhecimento para colaborar efetivamente com os mecanismos naturais do seu corpo, em vez de trabalhar contra eles. Vamos revisar rapidamente os 6 conceitos cientificamente comprovados que discutimos até agora. A molécula conhecida como óxido nítrico é responsável por impulsionar o fluxo sanguíneo para as pernas, o que, por sua vez, ajuda a fornecer oxigênio, nutrientes e energia para as áreas do corpo que mais precisam deles. Os músculos ficam inativos quando ela está ausente. A beterraba, especialmente quando em pó concentrado, é um dos mais potentes promotores naturais de óxido nítrico. Ela pode causar aumentos genuínos e mensuráveis no fluxo sanguíneo e no desempenho das pernas em questão de horas. O endotélio, que é o revestimento interno das artérias sanguíneas, é um componente importante no processo de oxigenação dos músculos. Além disso, alimentos ricos em nitratos, polifenóis e antioxidantes têm a capacidade de literalmente reiniciar esse sistema. As fibras musculares, particularmente as encontradas nas pernas, são suscetíveis aos efeitos do envelhecimento. No entanto, elas também respondem surpreendentemente a mudanças no fluxo sanguíneo, na nutrição e no estímulo neurológico. Devido à relação entre o intestino e os músculos, os alimentos que você consome não apenas influenciam a digestão, mas também programam a maneira como seu cérebro e músculos se comunicam. O impacto que a beterraba tem sobre os micro-organismos que vivem no intestino é um fator significativo nisso. E, em terceiro lugar, o horário das suas refeições, especialmente quando elas são programadas para coincidir com a atividade física, ajuda a evitar a resistência anabólica e mantém seu mecanismo de construção muscular ativo. Um fator que é O que persiste nisso é que seu corpo foi projetado para se adaptar e tem o desejo de se regenerar. A dificuldade está em fornecer os nutrientes adequados, nos momentos e nas quantidades adequadas. O próximo passo para você é o seguinte: simples, direto e altamente eficiente. A partir de amanhã de manhã, você deve começar o dia com um smoothie que contém a beterraba. Você também deve incluir uma fonte de proteína, como iogurte grego ou um substituto vegano. E logo após bebê-lo, você deve caminhar por 15 minutos. Por causa disso, seus vasos sanguíneos são preparados, a liberação de óxido nítrico é ativada e a sinalização muscular também é iniciada. Então, dentro de 30 a 60 minutos, tome um café da manhã rico em proteínas. Como a ciência é clara, mesmo pequenas intervenções, como um único nutriente, uma caminhada curta ou uma refeição na hora certa, podem produzir mudanças rápidas e mensuráveis no desempenho do seu corpo e em como você se sente, principalmente nas pernas, que não são apenas a base do seu movimento, mas também um espelho da sua saúde metabólica e vitalidade. Esse fenômeno não se limita à força das pernas. Em vez disso, trata-se de impulso. E à medida que você continua a usar essas técnicas diariamente, começará a se conscientizar de algo sutil, mas significativo. O fato de suas pernas se sentirem mais fortes não é a única coisa que você vivencia. Você também se sente mais capaz, mais revigorado, mais estável e mais parecido consigo mesmo. Agora, experimente este regime específico e veja o que acontece. Se você achou que este vídeo o ajudou a ver seu corpo e seu potencial de uma maneira diferente, ficaria grato se você curtisse, deixasse um comentário e se inscrevesse no meu canal. Este grupo tem como objetivo ajudar você não apenas a sobreviver, mas também a prosperar de verdade, fornecendo ferramentas baseadas em evidências que são benéficas para sua mente, seu corpo e sua vida. Agradeço por ter dedicado seu tempo para assistir e espero vê-lo no próximo vídeo.